Vamos lá então. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês de forma muito simples, muito clara, não tenho mais avisos para dar, algo que tem mexido muito comigo ultimamente, muito mesmo. O Michel ontem pediu para mim, para vir pregar hoje, então eu fui orar, fui pedir ao Senhor que palavra trazer. Fiquei ontem à noite pensando, refletindo, então Deus me lembrou de uma palavra que eu trouxe para os adolescentes no retiro que aconteceu esse final de semana. Tem algum adolescente por aí que estava lá? Olha só, os adolescentes são que nem vírus, estão em tudo. Estão em tudo. Tem almoço evangelístico na quarta, eles estão aí. Tem culto de estão aí. Tem casa, estão aí. Que bênção, né? É a força motriz da igreja. Amém, adolescentes? Eita, coisa boa! E esse final de semana eu estive ministrando para eles, e a mensagem que eu ministrei para eles foi os 4 M's que destroem a vida espiritual de alguém. Murmuração, materialismo, medo e meias-verdades. E a gente teve um tempo lá gostoso, falando, ministrando a palavra. E essa semana também compartilhei com a minha célula sobre esse tema, sobre o medo. Então, se você é da minha célula, ou se você é adolescente, você vai ouvir algumas histórias hoje de novo, tá? Eu acrescentei algumas coisas, mudei algumas coisas, mas eu entendi que é uma mensagem, é um tema que Deus quer ministrar aos nossos corações essa noite. Não sei se você tem problemas com isso. Não sei se você tem problemas com o medo, mas eu tenho. Eu tenho. Desde muito cedo, eu sempre tive muitos medos. Por exemplo, para estar aqui essa noite, o medo tentou me paralisar algumas vezes. Meu bebê está com 1 mês, né, em casa, eu tenho um filho de 4 anos e o meu bebezinho Henrique está com 1 mês. E quando o Michel pediu para eu trazer essa palavra, várias desculpas vieram na minha mente. Desculpas não, realidades. Não, mas eu preciso ficar em casa, ajudar minha esposa, com meu bebezinho, com meu filhinho, eu não vou poder. E o medo tentou me paralisar várias e várias vezes. O medo vinha, a mentira. A principal ferramenta do medo é a mentira. E uma voz vinha em minha mente dizendo: Lelo, você não vai conseguir. Toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu vou trazer a palavra num retiro, toda vez que eu vou liderar uma reunião, liderar uma célula, o medo tenta me paralisar. As mentiras do inferno tentam me paralisar. Cara, quem é você para falar, para subir no púlpito? Você vai fracassar, você não vai conseguir passar nenhuma mensagem, você não é capaz. Com certeza, eu não sou capaz, quem nos capacita é o Espírito Santo, amém? E diante desse medo, em várias situações na minha vida, eu posso tomar 2 decisões, e você também pode tomar 2 decisões. A primeira é enfrentar o medo, a primeira é resistir ao medo. A segunda é paralisar. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é: não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo destruir a sua vida. Não deixe o medo destruir os seus sonhos. Não deixe o medo destruir a sua família. Não deixe o medo destruir quem você é. Você foi criado com um propósito divino, você foi criado com uma missão. E o diabo, através de mentiras, vai tentar te paralisar. E essa noite a mensagem que eu quero te deixar é: não deixe o medo paralisar você. E diante dessas 2 decisões que eu sempre tomo, enfrentar ou paralisar, tem um versículo que me ajuda sempre. 1 João 4:18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo.
perfeito amor expulsa todo medo. E esse versículo vem e fala comigo toda vez que o medo quer me paralisar, toda vez que uma mentira quer destruir o que Deus tem para mim. E olha só que interessante, o contexto desse versículo, desse texto, um pouco antes, ele está falando do relacionamento de amor com Deus. Então ele está falando, quem conhece Deus, conhece o amor. Se o amor toma conta da sua vida, e o amor começa a tomar conta de tudo que você é, não tem mais espaço para o medo. É isso que eu vejo na minha vida. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais o amor de Deus toma conta de mim, a minha confiança cresce. E eu sei que não sou mais eu quem faz, mas Ele faz em mim. E eu consigo enfrentar os medos dessa vida. Muitas vezes achamos que andar com Deus é não ter medo de nada. Não, os medos virão e eles te farão crescer. Os medos virão e eles te farão crescer. O que é o medo? O que significa isso? O que é esse sentimento? Normalmente o medo ele tem um início. Normalmente o início, uma causa. E normalmente essa causa é um trauma. É algo que te fez muito, muito mal. E existem dois tipos de medo. O medo instintivo, que faz parte de nós, vamos chamar aqui de medo normal. É aquele que te ajuda a sobreviver. E é quando a mente te avisa sobre algum perigo real. É você andando no meio da selva, que é muito comum aqui em Curitiba, a gente andar no meio da selva. E você andando no meio da selva e vem uma cobra venenosa, um animal peçonhento, e você se afasta, é instintivo, é para a sua sobrevivência. Esse é o medo normal, medo de cobra, medo de animais brabos, né? Se um leão passar na frente da tua casa, na rua, na frente de você, é bom você ter medo dele, ok? É bom, fuja. Esse é o medo. Medo de situações perigosas, saltos. Isso é natural, é instintivo. Agora existe um medo que nos faz muito mal. É o medo paralisante, é o medo às vezes patológico. E o medo aqui é irreal, é desproporcional. Olha só, a mente, ela faz a mesma coisa com o medo real, mas ela te engana. Devido ao trauma, devido à experiência que você teve, ela interpreta uma situação normal como sendo um problema maior, como sendo algo muito grave, como sendo uma situação que você precisa fugir, se desesperar. Por exemplo, a minha esposa linda, querida, amada, ela tem pavor de cachorros. Pavor. E eu sou apaixonado por cachorros. Então eu não entendia esse medo dela. Até que um dia, quando a gente começou a namorar, uma pessoa trouxe um filhotinho. Sabe aquele filhotinho que você olha e... lindo, lindo, lindo. E eu falei, não, esse filhotinho, não tem como a Kelly não gostar. Diante daquele filhotinho, ela começou a suar. Ela ficou com medo. Um medo real. E eu pegava, não, linda, olha só... E ela ia para trás, apavorada. Esse é o medo irreal. Para a pessoa é real, para o fóbico é real. Mas ele te paralisa. São medos desproporcionais. Olha só que interessante que eu achei na internet. Um artigo, um estudo feito que descreveu as maiores fobias da humanidade. Vamos ver se nós somos um pouco fóbicos, tá? Vou falando dos medos, você levanta a mão aí se você tem esse medo, ok? Primeiro medo. Medo de ficar doente o tempo inteiro. Alguém tem medo de ficar doente o tempo inteiro? Olha aí, os primeiros fóbicos se revelando. Medo de morrer. Mas não é o medo normal, tá? Eu tenho medo de morrer.
Mas aqui é um medo que todos os dias algo vem no teu coração e você acha que você vai passar dessa para melhor. Medo de falar em público. Até agora foi o campeão, hein? Ah, esse aqui eu acho que vai ter muita gente. Medo de altura. Opa! Esse aqui eu achei interessante. Medo de água. Tá? Não é beber uma aguinha assim não, né? É quando você chega numa praia, aquele mar, e você não consegue nem entrar. De tanto pavor. Medo de sangue. Medo de escuro. Medo de lugar fechado. Mas agora eu acho que nós vamos ter o campeão de todos. Meninas, mulheres, se preparem. Medo de insetos. Eu pensei que, né? A moerada. Tem alguns crentes que sofrem de um medo estranho, se chama medo de igreja. Sabe? O cara não consegue mais frequentar a igreja e fica dando desculpa, enfim. Isso são fobias. E muitas vezes essas fobias nos paralisam. É sobre esse tipo de medo que eu quero falar essa noite, querido. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua realidade. Mas você não pode deixar mais o medo e as mentiras do diabo te estacionar, te paralisar. Na minha experiência como pastor de gabinete pastoral, muitas pessoas nos procuram com medos, inseguranças e ansiedades que paralisam. Eu quero te contar então uma experiência minha. Como o medo quase me paralisou. Bom, como eu disse para vocês, normalmente o medo se instala com um trauma. E aos 17 anos eu tive uma experiência um pouco traumática na minha vida. Até os 17 anos eu tinha viajado uma vez de avião. Tinha sido aqui para o Nordeste, aqui no Brasil. E aos 17 anos eu estava aqui em Curitiba, toda a minha família de Cascavel, e um amigo meu me ligou e disse: Lelo, vamos economizar esse final de semana? Um amigo meu está treinando como piloto de voos comerciais, né? E ele está saindo do Bacaxeri e está indo para Cascavel. Vamos junto? Eu falei: é de graça? É de graça. Vamos, claro. Né? Acho que na época uma passagem da aviação Garcia era R$75. Pô, vou economizar R$150. Que benção! Que benção! Então, nós chegamos lá e ele tinha um monomotor pousado na pista. Depois eu descobri, na década de 70, 74, descobri que era o mesmo monomotor que aquele cantor Gabriel Diniz faleceu algumas semanas atrás. E eu ali não tinha problema com isso, entrei naquele avião e nós começamos a nossa viagem. Ele, eu acho que era o instrutor ou um professor, eu e meu amigo. E ali então ele começou aquela turbulência, aquela tremedeira toda, e eu ali, não, peraí, eu não sabia que viajar de avião era assim. Eu não sabia a diferença, tinha viajado um avião grande, um avião pequeno, turbulência é bem maior. E eu comecei ali a ficar com muito medo, eu comecei a suar frio, e aquele homem pilotava, e o avião menor, ele fica mais próximo, né, da terra. A gente olhava assim, ele falava: olha lá a estrada, olha lá as vaquinhas. Deu, vaquinhas, ai, ai, ai. Olha, 277, essa estrada que te leva para Cascavel. Deu, eu sei. Ai, como eu queria estar lá embaixo, né? E o meu coração ali. Gente, nós chegando em Cascavel, ele tentou pousar e ele arremeteu. Aí a segunda vez, eu não, sinceramente, eu não lembro se eu cheguei a fazer xixi nas calças, eu não lembro. Mas quando nós pousamos, um medo foi instalado no meu coração. Uma mentira. Se eu andar de avião novamente, eu vou morrer.
trauma. Então, eu comecei a ter um sério medo de avião. Não importa se era pequeno, se era grande, eu tinha muito, muito medo. Eu evitava e disse alguns nãos até para não precisar viajar de avião. E assim esse medo foi. Eu fiquei mais velhinho, me casei, e nos primeiros anos de casamento, eu e a Kelly, nós morávamos lá em Campo Largo. Quando os meus pais, eu não contava para ninguém sobre o meu medo, né? Claro. Imagine, ter medo de avião. E meus pais me ligaram e falaram: filho, faz muito tempo que vocês não vêm para cá, olha, eu comprei umas 2 passagens aqui, venham de avião. E eu, beleza pai, estou dentro, claro, estamos indo. Na noite que era para nós embarcarmos, eu tive uma crise de pânico. Parei o carro, comecei a chorar, falei: pai, eu não consigo. Cancelou o voo e tal, e aquele medo começou. Só que em 2012, eu tive uma oportunidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária para Moçambique. E para ir para Moçambique, eu tinha que atravessar o Atlântico. Como disse um adolescente lá no retiro: vai de barco! Não dá para ir de barco. Eu tinha que pegar um avião. Eu tinha que dar uma resposta. E foi um ano onde eu disse: não, eu vou. Queridos, pode parecer simples para alguns, assim como o medo de cachorro, mas durante um ano eu lutei com aquela ansiedade no meu coração. Era óbvio para mim que alguma coisa iria acontecer, mas eu comecei a orar, e eu lembrava desse versículo de 1 João, o tempo inteiro, eu fazia dele como uma oração para mim, e eu buscava Deus, e eu jejuava, até que chegou o dia do embarque. De Curitiba a São Paulo, fui tremendo nas bases. Chegamos em São Paulo, a companhia era South Africa, nós íamos até a África do Sul, em Joanesburgo. Chegamos lá, para piorar toda a situação, chegou um grupo de 30, 40 pessoas, todas vestidas com becas, batas grandes assim, roupas africanas, com turbantes, com colares, com pedras. Deu, Jesus, quem que é esse povo aí? Cheguei para o rapaz da companhia e falei: esse povo vai viajar? Vai. Eles são bruxos, vieram para uma conferência mundial. Jesus amado. Ai, meu Deus, me ajoelhei ali, né? Não, brincadeira. Eu e mais 4 meninas, mulheres foram, né? Então, eu, o único homem: meninas, está tudo bem, né? Está tudo bem. Bom, queridos, graças a Deus, eu consegui ir, a viagem, eu fui clamando a Deus, fui orando, nesse tempo todo eu fui estudar, né? Fui entender o porquê que eu tinha esse medo. Eu tinha muito medo dos barulhos que o avião fazia. Você levanta, pouso, o trem de pouso já sobe, né? Aí eu já, vou morrer. Aí o avião subia, a hora que ele ficava retinho, vou morrer de novo. Aí ele acelerava, quando ele parava, eu vou morrer de novo. Cada coisa dentro do avião, eu achava que alguma coisa ia acontecer. Mas sabe, queridos, nós tivemos um tempo gostoso, voltamos, e a pergunta que fica no meu coração é: e se eu tivesse deixado o medo me vencer? Fui para a África, conheci um país maravilhoso, Moçambique, conheci um povo maravilhoso, fiz o que eu mais amo, ajudar pessoas, cuidar de pessoas, conversar com pessoas, conhecer gente nova, conhecer gente amada. E se o medo tivesse me paralisado? E sabe, quando eu voltei dessa viagem, eu lembrei de algo. Eu lembrei que quando eu tinha 12 anos, eu fiz escrevi num papel um sonho. Eu falei: Senhor, quando eu crescer, eu quero conhecer os 5 continentes. E devido a essa viagem,
devido a vencer, conseguir vencer esse trauma. Depois, eu fui para a América do Norte, fui visitar missionários na Europa, e depois eu fui para a Síria e para o Líbano. Hoje só falta a Oceania. Era um sonho meu. Era um sonho. E se o medo tivesse me paralisado? E a pergunta que eu te faço essa noite é: será que os teus medos têm te paralisado? Será que os seus medos têm mexido, falado e se tornado uma verdade no seu coração? As mentiras têm se tornado verdade. E além de tudo isso, além do medo real, do medo irreal, hoje nós temos também, a psicologia fala dos medos modernos. O medo do fracasso. Vivemos numa sociedade onde é proibido fracassar. Desde muito cedo, você é ensinado a vencer, vencer e vencer. Não importa como, você precisa vencer. E quando vem o fracasso, você não suporta o fracasso. Sendo que o fracasso faz parte da nossa vida. O medo da não aceitação do outro. A opinião do outro nos impede de muitas coisas. Tem um livro fantástico de um teólogo que se chama John Paul. E ele diz assim, o título do livro é Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? E o livro fala exatamente sobre isso. Nós temos medo do fracasso, do que o outro vai pensar e achar de nós. Medo de não ser amado, medo do futuro, medo de ficar sozinho. Queridos, há 8 anos atrás, em 2011, eu cheguei aqui nessa igreja. Eu era pastor dos juniores. Uma menina de 12 anos, eu lembro até hoje, 12 anos, veio pedir ajuda e veio conversar comigo. E ela disse, pastor, eu estou muito triste. E começou a chorar. Eu falei, o que aconteceu, querida? Pastor, eu não quero ficar para titia. Eu não tenho um namorado. 12 anos, querido, isso já estava forte no coração dela, aprendeu aonde? Malhação. Essa novela do capeta, brincadeira. Mas menina de 12 anos chorando, porque ia ficar para titia, medo de ficar sozinho. Nós não conseguimos, nós não aguentamos nem a nós mesmos, não conseguimos ficar sozinhos conosco. E esses medos modernos então trazem traumas, trazem ansiedades. Não importa o medo que você tem, o primeiro passo é você reconhecer que você tem. Não seja orgulhoso, não ache que você é invencível. Todos nós temos nossos traumas, nossos medos e inseguranças. Tá bom, pastor, já entendi, Léo. Existe o medo nos trava, o medo nos paralisa. E aí, é só isso? Tchau e bênção, vou voltar pior do que eu entrei? Não, graças a Deus há esperança em nosso Senhor, amém? A palavra de Deus é rica em personagens que venceram o medo. A palavra de Deus é rica em palavras de encorajamento, declarando a verdade, que o nosso Senhor Jesus é que nos ajuda a vencer qualquer medo. A primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração essa noite: só Jesus pode ajudar você a vencer o seu medo. Só Ele, só Ele. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um versículo muito rápido e rapidamente. Eu vou trazer 3 questões para você. Abra lá em Lucas 12, 32. Diante de toda essa situação, diante do medo, como eu posso vencer o medo? Como eu posso não deixar o medo me paralisar? Aqui está a resposta, Lucas 12, 32, diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho,
pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Eu quero usar aqui, esse texto eu tirei de uma pregação do pastor Douglas Gonçalves, que eu gosto muito. E ele diz assim, baseado nesse texto, por que eu não devo temer? Primeiro, você não deve temer, porque você tem um pastor que cuida de você. Queridos, o versículo começa, não tenham medo. E a primeira coisa que Deus diz é, pequeno rebanho, não tenham medo, porque vocês são o meu rebanho, e eu sou o seu pastor. Sabe qual é a principal característica de uma ovelha? Ela segue o seu pastor, ela ouve a voz do seu pastor, e segue com confiança, segue sem medo. É isso que Jesus está dizendo aqui. O versículo anterior é, busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo tão famoso, o contexto desse versículo, Jesus estava falando aos discípulos sobre os bens materiais desse mundo, sobre as coisas passageiras desse mundo. E Jesus vem e diz, não tenham medo sobre o futuro, não tenham medo sobre o sustento de vocês, sobre o cuidado de vocês, não tenham medo focando nas coisas desse mundo, não tenham. Busquem em primeiro lugar as coisas do céu. E ele vem então com esse versículo dizendo, por quê? Porque eu sou o seu pastor. João 10, 14 e 15 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece você. É isso que ele está nos dizendo aqui. Jesus conhece você, conhece seus anseios, seus medos, seus temores. Jesus conhece você, Ele é o seu pastor, e Ele diz, dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que interessante, quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso em teologia, eu estava fazendo psicologia também, então eu fiz o meu TCC sobre o medo da morte. Eu estava lendo um livro de uma psiquiatra muito interessante. Achei interessante, consegui um teste de um psiquiatra da USP de São Paulo e apliquei em 2 grupos. Um grupo dizia-se cristão, que acreditava em Deus. O outro grupo se dizia ateu. Não, eu não acredito em Deus. Então eu apliquei o mesmo teste nesses 2 grupos. E quase óbvio que entre aqueles que acreditavam em Deus, o medo deu menor. E aqueles que não acreditavam em Deus tinham maior medo da morte. Então eu fui começar a entender. Esse questionário era dividido em outros tipos de medo. E aonde deu o maior número, o maior tipo de medo, era o medo do desconhecido. Então eu fui entrevistar aquelas pessoas e eu dizia, do que você tem medo? Ele dizia, eu não sei para onde eu vou quando eu sair dessa terra. Isso me deixa com medo. Eu não sei o que tem depois desse mundo. E enquanto você conversava com o cristão, ele dizia, cara, alguns diziam, cara, eu quero morrer amanhã. Eu quero ir para a glória. Eu quero ir para a cidade celestial. O que mais trazia medo para aquele grupo era o medo do desconhecido. O crente, o cristão, não tem medo do desconhecido. Sabe por quê? Porque existe um pastor que cuida de você. E até a eternidade você vai segui-lo. Porque você sabe que é melhor para você. Esse pastor cuida de você, meu querido. Se você está com medo, se você está passando por dificuldades, entenda, você tem um pastor. E como ovelha, Ele cuida de você. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me guia às águas tranquilas, me guia nos caminhos da justiça. Mesmo quando eu andar por o vale das trevas e mortes, não temerei perigo algum,
pois Ele está comigo. Ele é o seu pastor. Diante dessas palavras, como nós podemos temer o amanhã? Ele é o nosso pastor. Segunda coisa, que o pastor Douglas usou como ilustração, o versículo diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Segunda coisa que eu não devo ter medo, porque eu tenho um pai, porque Ele é o meu pai. E nesse momento, o pastor faz uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele estava sentado na sala dele, e a filhinha dele chegou e ficou diante de uma porta. Essa porta estava fechada, e aquela menininha ali ficou diante da porta, não alcançava a maçaneta, mas o que chamou a atenção no coração do pai dela, enquanto olhava a filhinha ali, é que ela não se desesperou. Ela queria atravessar a porta, ela queria ir para o outro lado, mas ela não se desesperou. E nesse momento o Espírito Santo então ministrou algo no coração dela, e Deus falou assim: querido, eu sou como você para essa menininha. Por que essa menininha não se desespera diante de uma porta gigantesca? Porque ela sabe que ela tem um pai, e que para ela esse pai é gigantesco, é grande, e esse pai pode abrir essa porta. Então ele ministra o coração do pastor e diz assim: eu sou esse pai para vocês. E diante das portas da vida, das portas fechadas, das portas impossíveis de se abrir, eu posso abrir para você. Eu sou seu pai. Sabe, queridos, nós nos desesperamos muito diante das portas fechadas da vida, porque nós somos incrédulos, porque nós não cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e que nós temos um pai que irá abrir as portas impossíveis para nós. Assim como aquela menininha confiava no seu pai, nós precisamos confiar no nosso pai. Mas nós temos que entender que Ele nos ama. E se Ele abrir a porta, é porque é o melhor para nós. Mas se Ele manter a porta fechada, é o melhor para nós. Eu fico imaginando aquela menininha, talvez ela queira sair para fora daquela porta, mas e para fora daquela porta tem algum perigo, tem algum animal feroz? O pai não vai abrir a porta para ela. E nós, diante de algumas portas, nós nos desesperamos porque nós queremos atravessar de qualquer forma. E Deus, como um pai amoroso, quer manter essa porta fechada, e nós não conseguimos entender o seu amor. Entenda, você não precisa temer, você não precisa viver ansioso com o futuro, com as coisas do amanhã, com as preocupações dessa vida. Por quê? Porque você tem um pai que te ama. E por último, o final desse versículo diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. O versículo diz então: não tenham medo. Por quê? Porque eu sou o seu pastor, porque eu sou o seu pai e porque eu sou o seu rei. O pai tem grande alegria em te dar o reino. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso líder, e Ele quer instaurar um reino aqui nessa terra. Ele quer instaurar um reino no seu coração, um reino invisível da presença dEle. E Ele diz então: não tenham medo. Por quê? Porque eu quero lhes dar o reino. O que isso significa? Ele quer nos capacitar, não com as coisas do reino material, do reino físico, mas Ele quer nos capacitar com as coisas do reino espiritual, para nós enfrentarmos o medo, para nós enfrentarmos as dificuldades dessa vida.
O versículo antes ele diz: busquem o reino de Deus e as coisas materiais serão acrescentadas, mas busquem em primeiro o reino de Deus. Possivelmente aqui Jesus está nos ensinando a buscar os benefícios espirituais do reino, que irão nos ajudar. Quer saber quais são esses benefícios? Quer saber o que pode te ajudar a lutar contra os teus traumas, os seus medos, as suas batalhas? Vou te dar só um exemplo: o fruto do Espírito Santo. Ele quer te capacitar com o fruto do Espírito Santo, que vem só com um relacionamento íntimo com Ele. O amor que nós vimos lá, que lança fora todo medo, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você pode ser capacitado por Deus para enfrentar as dificuldades com todos esses frutos. Ele também nos capacita com a armadura para enfrentarmos o nosso medo. O cinto da verdade. Com a verdade de Deus você pode enfrentar as mentiras do diabo. A couraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, a espada, que é a palavra. Queridos, Jesus, Deus é o nosso rei, e como bons soldados, Ele vai nos capacitar para a guerra. Ele vai nos capacitar para a guerra. Você não está sozinho diante dos seus medos, das suas dificuldades. Ele quer te capacitar. Quero chamar o pessoal do louvor aqui, que a gente vai encerrar agora. Mas eu queria encerrar lembrando você de algumas coisas. Você que nessa noite identificou alguns medos no seu coração, o Espírito Santo quer te capacitar para enfrentar esses medos. Você não pode se paralisar, você não pode estagnar, você não pode deixar as mentiras do inferno, desse mundo, atrapalhar a sua vida. Mas para isso você precisa entender que você tem um pastor, que você tem um pai, que você tem um rei, e você precisa confiar nele. Eu fico imaginando aquela menininha diante daquela porta. Para ela aquela porta é imensa, para ela aquela porta é impossível, e no coração dela, talvez ela pense: eu não consigo abrir essa porta, e ela não consegue mesmo. Eu e você não conseguimos abrir algumas portas, vencer alguns medos em nossa vida, é impossível. É por isso que nós cremos que temos um Deus todo-poderoso. Ele pode abrir as portas. Diante das portas impossíveis, Ele pode fazer. Agora, se você não acreditar nesse Deus, as pessoas que não acreditam em Deus, diante dos impossíveis na vida, diante dos impossíveis da vida, elas perdem toda a esperança. Mas se você crê em Deus, se aparece algum impossível para você na sua vida, você não perde a esperança. Sabe por quê? Porque no teu coração é muito forte que existe um Pai que pode fazer o impossível acontecer. Onde o seu braço não alcança, Ele alcançará. Onde a sua voz não chega mais, Ele chegará. Quando você precisa do impossível, lá Ele estará. Diante da doença, da morte, da tristeza, da ansiedade, Ele pode transformar. Amém? Eu tenho vivido muito essa realidade na minha vida. Muito essa realidade. Eu preciso confiar no meu pastor. Eu preciso confiar no meu pastor. Eu preciso confiar.
E aqui está o grande segredo. Eu preciso entender que se Ele não abrir a porta, é porque Ele me ama também. Se Ele não abrir a porta, é porque Ele me ama também. Eu vou terminar com um testemunho pessoal. Com 18, 19 anos, eu tinha outro grande medo. Eu tinha muito medo do fracasso. Tudo começou porque eu comecei 4 faculdades e eu não terminei nenhuma delas. E as pessoas então começaram a olhar para mim e elas diziam: o Lelo vai ser um fracasso. Claro, a realidade dizia isso a elas. Eu comecei publicidade e propaganda. Fiz 6 meses. Depois eu fiz 2 anos de direito. Eu desisti. Depois, eu fiz 1 semana de administração. E por último eu tentei voltar para o direito. E eu não sei o que acontecia comigo, se era maturidade, medo. Mas eu acreditei naquele momento que eu nunca ia terminar uma faculdade e que eu seria um fracasso. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Por isso que é tão importante você andar com gente de Deus. Por isso é tão importante você andar com gente que crê no Deus do impossível. O meu pai, um cara quieto, ele não fala quase nada, mas ele olhou para mim naquele ano, naquela época, e viu que eu estava me sentindo um fracassado. Ele falou: filho, vamos andar comigo? E a gente foi andar perto de casa. Na volta, eu lembro até hoje, ele me parou e disse assim: filho, todo mundo acha que você é um fracassado, mas você não vai ser um fracassado. Eu quero orar por você. E ele disse: eu sei que você está morrendo de medo de fracassar, mas ele disse: você não é o seu medo. Você não é o seu medo. E aquela manhã ele orou por mim, ele declarou, ele me abençoou e ele disse: Senhor, tira o medo, ajuda ele a enfrentar as dificuldades da vida, que naquele momento era me encontrar, naquele momento era entender, era fazer um curso superior. Mas aquela oração do meu pai e a ação do Espírito Santo transformou a minha vida. E naquela manhã eu entendi: eu não sou o meu medo. Essa noite Jesus está te dizendo: você não é o seu medo.